Olá, vamos a mais uma apresentação do curso Cálculo 1A Online e ainda seguindo naquele tópico de revisão de conhecimentos prévios do ensino médio que você deveria trazer para Cálculo 1, hoje nós vamos falar sobre expressões do segundo grau. Bom, primeiro um exemplinho aí de motivação. Um fabricante de televisões possui uma demanda de aparelhos em função do preço X dada por menos 3x mais 6.500 aparelhos. Isso significa que esse menos 3 aqui, relembrando expressões do primeiro grau, com o aumento do preço X, o valor dessa expressão, a demanda de aparelhos vai diminuir. Quanto maior o preço, menos aparelho você deve vender. Supondo que toda a demanda seja vendida, então supondo que ao preço de X reais o fabricante venda toda essa quantidade aqui de aparelhos, qual vai ser a receita dessa venda? Bom, lembrando que receita é a quantidade vendida vezes o preço de venda. Então a receita vai ser X vezes menos 3x mais 6.500. Então nós teremos uma receita de menos 3x ao quadrado mais 6.500x. Levando em conta que o custo de fabricação de cada TV é de R$1.000, o custo total das TVs vendidas, caso você venda toda essa quantidade, o custo para produzir vai ser de R$1.000 por aparelho vezes o número de aparelhos vendidos, menos 3x mais 6.500. Então nós teremos um custo de menos 3.000x mais 6.500.000. Então, dessa forma, o lucro obtido com a venda dessas TVs, lembrando aí que o lucro é receita menos custo, vai ser dado por a receita da venda menos o custo. Então, nós teremos um lucro y de menos 3x ao quadrado mais 9.500x menos 6.500.000 reais. Então, temos aí o lucro que nós obtivemos. Esse lucro é uma expressão de segundo grau, é uma expressão dada por um polinômio em que você tem o maior grau aí do x igual a 2. A variação do lucro y depende aí, do preço x. E nós temos então um esboço desse lucro seria algo mais ou menos parecido aqui com isso. Tá? Bom, algumas perguntas podem surgir. Será que há um valor que seria será que há um valor de x, o valor do preço que seria daria o maior valor que o y assume? E será que há um valor aproximado para esse y máximo? E para qual valor de x, onde esse y é o lucro? Será que há um valor máximo para esse lucro? E para qual valor de x, para qual valor do preço esse lucro é máximo? Esse aqui é um problema interessante, quer dizer, qual seria o preço aplicado para que você tivesse o maior lucro? E o que significa a parte do gráfico em que o valor de y é negativo? Nesse caso, a parte correspondente do gráfico está acima ou abaixo do eixo x. Quando o gráfico corta o eixo x, qual é o valor de y? Qual é o valor aproximado do maior valor de x onde esse encontro aparece? Quer dizer, qual é o maior valor de x onde a gente tem o eixo y, o gráfico cortando o eixo x? E como saber o valor exato dos pontos que foram perguntados acima? Bom, nos próximos slides a gente vai tentar encontrar a resposta para essas perguntas. Então, voltando aqui, nos interessará encontrar esse valor de x, esse valor de x, tentando encontrar aqui, problema de precisão, mas enfim, estou tentando ficar sobre o eixo x. Tá? Também é interessante achar esse valor aqui, o valor do preço, o valor de x, para o qual o lucro y é máximo. A nossa ideia aqui é otimizar o lucro. Tá? E observa aqui o y dado por essa expressão, o lucro ele varia com a variação do preço aplicado, do x.
Bom, então vamos estudar um pouquinho as expressões de segundo grau, até mesmo para tentar encontrar a resposta a essas perguntas. Uma expressão de segundo grau, de maneira geral, é escrita dessa forma: y igual a ax2 mais bx mais c, onde o x é uma variável real, e a, b e c são constantes reais fixadas, sendo a diferente de zero. É necessário que o a seja diferente de zero, pois, do contrário, não teremos uma expressão de segundo grau, será apenas uma expressão de primeiro grau, né, caso b não seja zero. Então, nós teríamos aqui sempre essa condição, a diferente de zero. Né? A representação do plano cartesiano, né, a gente pode pensar nisso aqui, né, bom, para cada valor de x, r, você tem um valor correspondente de y em r. Então, nós estamos fazendo o esboço em r vezes r, né, ou r2. Né? Cada ponto tem duas coordenadas reais. E os pontos que pertencem ao esboço dessa expressão, né, o esboço aí do objeto dado por essa expressão aqui, são aqueles em que você tem um valor de x e o valor de y correspondente ao valor de x, o valor de y dado por ax2 mais bx mais c. Bom, o objeto representado por esse tipo de expressão será uma parábola. Agora a gente vai começar a tentar entender essa parábola. Bom, para a maior do que zero, essa parábola terá sua concavidade para cima. Para menor do que zero, ela terá concavidade para baixo. Lembrando que a gente não tem a igual a zero. Tá? A gente impôs aqui a condição do a diferente de zero. O vértice dessa parábola vai ser dado por isso aqui. O x do vértice é o menos b sobre 2a e o y do vértice menos delta sobre 4a. No texto que vai ser apresentado logo a seguir, isso aqui é feito com um pouquinho mais de detalhe. Bom, e por que o vértice de uma parábola é um ponto tão especial? Porque é nele onde o y atinge o seu maior ou o seu menor valor. Então, em problemas como aquele da motivação, que a gente quer saber, por exemplo, o lucro máximo, o vértice é exatamente o ponto onde isso acontece. Então, o y seria o lucro máximo e o x, né, o preço que determinaria aquele lucro máximo. Então, nós vamos falar um pouquinho mais sobre isso daqui a pouco. As raízes, para quem não lembra, né, as raízes são os valores de x para os quais o y é igual a zero, eles são dados por aquela, né, velha, boa e conhecida fórmula de Bhaskara, em que você tem o delta igual a menos b, b ao quadrado menos 4ac, e você tem aí, com delta maior do que zero, duas raízes reais distintas, com delta igual a zero, né, duas raízes reais iguais ou uma única raiz real, e delta menor que zero, não há raízes reais. Lembrando que as raízes são dadas dessa forma, menos b mais raiz de delta sobre 2a, e a outra raiz é menos b menos raiz de delta sobre 2a. Né? A gente pode escrever isso aqui de maneira única, assim. Né? Então, lembrando que essa raiz aqui é que impõe a condição sobre o delta. Para que existam as raízes, o delta tem que ser maior ou igual a zero. Sendo ele igual a zero, essas duas raízes serão iguais. Tá? Então, caso tenhamos duas raízes reais iguais, elas serão iguais a isso, né? Menos b mais raiz de delta sobre 2a, raiz de delta é zero, então nós teremos apenas o menos b sobre 2a. Delta é menor que zero, não temos raízes reais. Né? E vamos lá. Como esboçar? Quando delta é maior do que zero, temos duas raízes reais distintas. Então, para a maior do que zero, concavidade para cima, né? Duas raízes marcadas aqui, e nós temos x igual a menos b sobre 2a, é o valor de x onde está o vértice. Então, em relação a essa reta, a parábola vai ser simétrica. Quando o a é menor do que zero, com duas raízes reais, estão aqui as raízes, concavidade para baixo, parábola simétrica em relação à reta x igual a menos b sobre 2a. E aqui nessa reta está o vértice. Quando o delta é igual a zero, duas raízes reais iguais,
Então, nós temos com concavidade para cima, com concavidade para baixo, a reta de simetria é a mesma, menos x igual a menos b sobre 2a, que por um acaso também é a raiz. Quer dizer, não é por um acaso, né? A gente já viu que o delta igual a zero implica isso. E no caso, o delta menor que zero, aqui está errado, aqui é menor, delta menor do que zero, nós temos a parábola dessa forma. Repara que, como não há raiz, ela não vai cortar o eixo x, quer dizer, para nenhum valor de x, o y é igual a zero. Então, para a maior do que zero, ela está sempre acima, para a menor do que zero, ela está sempre abaixo. Ela não pode cortar o eixo nesse caso, com delta menor, lembrando que é um menor, para delta menor do que zero. Então, vamos tentar ver aqui acontecendo e ver o impacto de cada coeficiente no esboço da parábola. Primeiro, a gente viu que o A ele determina a concavidade. Quanto maior o A, mais fechada é a parábola para cima, quanto menor, mais fechada ela é para baixo. Tá? E para A igual a zero, bom, para A igual a zero a gente não tem uma parábola, né? Não tem uma expressão de segundo grau, tem uma expressão de primeiro grau. Né? Isso aqui é zero. O A é zero, então não existe esse 0x². Então, A maior do que zero, A menor do que zero. Quanto maior o A, quanto mais positivo, mais fechada para cima, quanto mais negativo, mais fechada para baixo. O B, vimos que ela dá a simetria, né, o eixo de simetria da parábola. Aqui, no caso, vamos pegar B igual a zero. Né? Nós vemos que o vértice acontece para x igual a zero, e ela é, né, simétrica em relação à reta x igual a zero. Pegando, por exemplo, b igual a 2, né? Vamos escolher aqui a igual a 1, b igual a 2. Lembra que a parábola é simétrica em relação à reta x igual a menos b sobre 2a. Então, por exemplo, quando b igual a menos 2, menos b sobre 2a é igual a 1. Então, ela é simétrica em relação à reta x igual a 1. Quando b igual a menos 4, por exemplo, menos b sobre 2a é igual a 2, ela é simétrica em relação à reta x igual a 2. E nós temos o vértice acontecendo num ponto em que x é igual a 2. E a gente pode, né, ensaiar aqui outras possibilidades. Né? A igual a menos 2, b igual a menos 4, menos b sobre 2a, menos 4 sobre menos 4 sobre 2 vezes menos 2 vai dar menos 1. Então, ela tem o vértice num ponto de x igual a 1. Nesse caso aqui, ela tem uma única raiz, nenhuma raiz, duas raízes. Bom, vamos agora estudar o sinal de uma equação, de uma expressão de segundo grau. Não uma equação, uma expressão. Nós temos três casos: delta maior do que zero, delta igual a zero e delta menor do que zero. Lembrando que para delta maior do que zero, nós temos dois pontos de interseção com o eixo x. Para delta igual a zero, um único ponto. Para delta menor do que zero, nenhum ponto de interseção. Com isso, né, nós temos para maior do que zero, né, parábola com concavidade para cima, dois pontos de interseção. Então, nós teremos o y positivo quando x é menor do que a primeira raiz e quando x é maior do que a segunda raiz. E o y é negativo entre as raízes. Quando a é menor do que zero, né, nós temos o contrário, concavidade para baixo. O y será negativo antes da primeira raiz, depois da segunda, né, antes da menor raiz, depois da maior raiz, e o y será positivo entre as raízes. Quando nós temos um único ponto de interseção, o y, né, é sempre positivo, exceto na raiz x1, onde o y vale zero. Quando a é menor do que zero, né, quando a parábola tem concavidade para baixo,
né? Lembrando que aqui o delta é igual a zero, nós temos y sempre negativo, exceto na raiz, onde o y vale zero. Quando nós temos delta menor do que zero, aqui onde está o cursor do mouse é um menor, não é um igual, nós temos concavidade para cima, o A maior do que zero, concavidade para cima, então o y sempre será positivo. A parábola não corta o eixo x. Então, o y está sempre positivo ou sempre negativo. Para A maior do que zero, o y é sempre positivo. Para A menor do que zero, o y é sempre negativo. Então, voltando àquele problema inicial do lucro, né, onde nós tínhamos essa expressão, vamos responder agora a alguma daquelas perguntas, só que feitas de maneira um pouco mais, né, específica. Há algum valor que seria o lucro máximo? Sim. Né? Como A é igual a menos 3, que é menor do que zero, essa parábola tem concavidade voltada para baixo. Então, o y do vértice lá, ou a coordenada y do vértice, fornece o maior valor de y. Se ela está voltada para baixo, ela tem o valor máximo. E esse valor máximo é dado, né, como nós vimos, por menos delta sobre 4A, que é aproximadamente aí 75.208.333,33 centavos. Qual é o preço que tem que ser aplicado para que o lucro seja máximo? É o x do vértice, menos b sobre 2a. Então, nós temos, né, isso aí dá aproximadamente R$ 1.583, é quando o lucro é máximo. Acima desse valor, você vai pensar, pô, mas acima desse valor ela ganha mais. Sim, mas ela vende menos, ela ganha mais em cada unidade, mas vende menos, então ela acaba lucrando menos. Abaixo desse x, ela pode até vender mais, mas ela está cobrando muito pouco em cada aparelho, então o resultado aí não vai ser tão bom. Então, há um x máximo, há um lucro máximo, que acontece em menos b sobre 2a, com 2 aqui, tá? Que é R$ 1.583,33. Quando o lucro é nulo, né? Quando essa fabricante não tem nem lucro nem prejuízo na venda. Bom, nas raízes da equação, né? Que a gente quer saber qual é o valor do preço x para que o lucro y seja zero. Saber quando o lucro y é zero é encontrar as raízes. Então, nós temos, né, isso é dado pela solução dessa equação, lembrando que essa expressão é o y, que é o lucro, igual a zero. Então, nós temos aí, né, o lucro igual a zero acontecendo para x1 igual a R$1.000 e x2 igual a R$3.250. O lucro zero era esperado quando x igual a R$1.000, porque R$1.000 é o custo de fabricação de cada aparelho. Então, ela estaria vendendo exatamente a preço de custo. Já aqui, né, o preço unitário é alto, mas a quantidade vendida é muito pequena. Bom, e o que significa a parte do gráfico em que y é negativo? Lembrando que o y é o lucro. Então, o que nós temos? Ora, a gente está então querendo saber quando o lucro é negativo, ou seja, que houve prejuízo. Em que valor do preço o fabricante deve trabalhar para ter lucro? Ora, né, ele deve trabalhar para ter lucro quando o y é positivo. Isso, como A é menor do que zero, como a parábola tem concavidade para baixo, o lucro, né, haverá lucro, o y será positivo entre as duas raízes. Então, né, o lucro é maior do que zero se o x está entre as duas raízes, está entre R$1.000 e R$3.250. Bom, então esse foi mais um vídeo aí de introdução a um assunto, né, do curso dessa parte de revisão do curso de cálculo 1A online. Ele, como todos os nossos vídeos, ele não vai, obviamente, esgotar o assunto, a ideia mesmo é fazer uma breve introdução para facilitar a leitura e o estudo dos materiais que são disponibilizados mais à frente. Então, agora, a nossa sugestão é que você volte para o tópico e leia os materiais que estão lá, resolvendo os exercícios que foram disponibilizados. Então,
Até a próxima!